OBMAP nível 1 2011, questão 2. Um queijo foi partido em 4 pedaços de mesmo peso. 3 desses pedaços pesam o mesmo que um pedaço mais um peso de 0,8 quilos. Qual era o peso do queijo inteiro? Tem várias formas de enxergar esse exercício. Eu vou com bastante calma e eu vou usar esse exercício para explicar para quem ainda não sabe como utilizar o conceito de igualdade. Gente, eu entrego ouro demais para vocês aqui. Como entender o conceito de igualdade e até um pouco de como começar a trabalhar com variáveis aqui. O que é uma variável? Uma variável é um número desconhecido que você quer conhecer. A gente já vai entender isso agora com os queijos. O exercício está perguntando qual é o peso de um queijo para a gente, né? A gente conhece o peso do queijo? Não. A gente quer conhecer o peso do queijo. Então, a gente pode dizer que o peso do queijo é uma variável. Ele é um número, né? Ó, vocês veem, a alternativa é tudo em número. Ele é um número. Só que a gente não conhece esse número. Então, a gente vai colocar algum símbolo, alguma coisa para representar esse número. E aí, quando a gente descobrir o número, ao invés de usar esse símbolo, a gente vai colocar o valor. O quanto que ele vale de verdade. Entendeu? Isso é a tal da variável, tá? Mas eu primeiro vou resolver usando a lógica da balança. E aí vocês vão entender como que isso se junta com a lógica da equação. Uma palavra difícil para falar. Uma igualdade com variáveis. Isso é uma equação. É uma igualdade com variáveis, tá? De maneira simples. Então, ela é uma igualdade matemática, né? Com um valor que a gente quer descobrir. Ó, aqui a gente tem uma igualdade e a gente tem um valor que a gente quer descobrir, que é o peso do queijo. Então, isso vai nos dar uma equação. Mas vamos resolver primeiro do jeito pensando, e aí depois a gente vai resolver do jeito da equação. Tá, lembrem de uma coisa, essa balança antiga aí, eu não sei se vocês conhecem, mas ela funciona assim. Se o peso que tem de um lado e que tem do outro é igual, a balança fica em equilíbrio, ela fica na mesma altura. Se um lado é mais pesado, tá com mais peso, com mais coisa, digamos assim, esse lado ele vai começar a cair, vai ficar mais para baixo. E a balança, ela vai ficar meio torta, assim. Se esse lado, se você começar a colocar muita coisa nesse lado e ele ficar mais pesado que esse, a balança vai inverter. A ideia da balança é de que ela só fica no mesmo nível quando o peso que tem dos dois lados é igual. Beleza, então preste atenção numa coisa. De um lado da balança, a gente tem 3 queijos. 1, 2, 3 queijos. E do outro lado da balança, a gente tem um peso e um queijo. Presta atenção numa coisa. E se a gente fazer o seguinte, os queijos não têm o mesmo peso? Tem, né? E se eu tirar um queijo de um lado e um queijo do outro? Se eu tirar a mesma coisa de um lado e do outro, a balança tem que ficar em equilíbrio. Porque se esse queijo pesa a mesma coisa que esse, ele não vai influenciar no equilíbrio da balança. Ó, pensa se tiver só queijo. Tem 3 queijos desse lado e 3 desse. Eu tirei um queijo desse lado, então esse lado agora vai ter 2. O que eu tenho que fazer para manter o equilíbrio da balança? Eu tenho que tirar um queijo do outro lado. Se tem 3 queijos aqui, 3 aqui, eu tirei um desse lado, eu tenho que tirar um desse. Se eu tirar 2 desse lado, eu tenho que tirar 2 desse. O peso das duas vai mudar, mas o equilíbrio vai se manter. Essa é a ideia da balança. Então, eu vou tirar um queijo de cada lado e o equilíbrio tem que se manter. Porque os queijos têm o mesmo peso. Então, pessoal, o peso lá que foi colocado tem que ser a mesma coisa que 2 queijos. Perceberam? Então, se isso aqui pesa 0,8, né?
Opa, desculpa, eu tô falando queijo, são as fatias do queijo. As fatias do queijo são iguais, né? São 4 fatias iguais. 3 ficaram de um lado e uma do outro. Então eu estou descobrindo o peso da fatia do queijo. Tá. O nosso peso, ele pesa 0,8 quilos. E ele é igual a 2 fatias. Então quanto cada fatia pesa? Tem que valer 0,8 dividido por 2. Certo? Isso dá 0,4. Professor, não sei fazer essa conta. A gente pode fazer de várias maneiras. Uma das maneiras que eu gosto é 0,8 é igual a 8 vezes 10. Opa, 8 dividido por 10. 8 dividido por 10. Você pode fazer o seguinte, sempre que você tem 0, e um número aqui, ó, por exemplo, 2, 3, 5, 7. Você pega o número de algarismos que tem depois da vírgula. Aqui tem 4 algarismos. 4 algarismos. E você divide. Então, você pega esse número, copia. E você divide por 1 seguido do número de zeros que tem aqui. São 4. 1, 2, 3, 4. Esses números são equivalentes. Eles são iguais. Tá? No caso do 8... a gente tem um número depois da vírgula, que é o próprio 8. Então, a gente tem um 0 aqui. Entendeu? Tem um número aqui, tem um 0 só. Então, 0,8 é 8 décimos. E a gente quer metade disso. A gente pode multiplicar por 1/2 ou dividir por 2. E aí, uma das maneiras de fazer isso é 8 é 4 vezes 2. Esse 2 vai cancelar com esse 2. Aqui é 1, 1 vezes um número é 1. Então, isso é 4 décimos, que é 0,4. Então, cada fatia pesa 0,4. A gente tem 4 fatias. 4 fatias do queijo tem que ser igual a 4 vezes 0,4. Ué, quanto que vale isso? Isso é 4 vezes 4 dividido por 10. Lembra da ideia de colocar a vírgula? 4 vezes 4 é 16, então isso é 16 décimos. Isso é 1,6. Se vocês quiserem um vídeo de eu explicando um pouco melhor como trabalhar com frações, com números decimais, como transformar a fração para número decimal, me avisem aí embaixo que eu ajudo vocês. Então, tudo está em quilogramas, né? Tudo que a gente fez está em quilogramas. 4 queijos valem 1,6 quilogramas. A resposta é C. Tá, mas prestem atenção. O mais importante aqui não é a resposta do exercício, é vocês entenderem essa lógica da balança. Eu vou resolver o exercício de outra maneira agora. Eu vou falar o seguinte. 3 queijos, eu vou representar... 3 fatias, eu vou representar a fatia de queijo por uma bolinha amarela. 3 fatias de queijo são iguais... Não, nessa balança, são iguais a... um peso de 0,8 mais uma fatia de queijo. A minha pergunta é, quanto vale a fatia de queijo? Agora eu escrevi matematicamente o que essa balança está me dizendo e eu peguei um valor desconhecido que eu quero conhecer e coloquei ele aqui. Esse valor aqui é desconhecido até então. A gente não sabe quanto que vale a fatia do queijo. Ele é uma variável. E eu usei a ideia da balança para criar uma igualdade. Uma igualdade com variáveis é uma equação. Então, eu fiz uma equação aqui para descobrir o valor da fatia do queijo. Agora, eu posso trabalhar matematicamente com isso. E a lógica é a mesma, pessoal. A igualdade é uma balança. Tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. A lógica aqui é eu deixar tudo que é queijo de um lado e tudo que é valor de peso do outro, porque eu quero descobrir quanto que vale em peso o queijo, não é? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa balança para descobrir qual que é o peso do queijo é o seguinte. É tentar deixar os queijo de um lado e o outro lado sem queijo.
Qual que é o jeito que parece mais fácil? Que para mim parece o seguinte: quem está nos atrapalhando nessa tarefa é esse queijo aqui, não é? Então vamos tirar um queijo desse lado? Eu vou tirar um queijo desse lado. Só que a igualdade é uma balança, lembram? Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então, para eu tirar um queijo desse lado, eu tenho que tirar um queijo desse lado. O que ficou desse lado? 3 queijos menos um queijo, que é 2 queijos. O que ficou desse lado? 0,8 do peso. E aí tinha um queijo. Eu tirei um queijo. Quantos queijos ficaram? Nenhum. Eu posso colocar 0 queijos ou eu posso só não colocar para não me atrapalhar. Agora o negócio é o seguinte, pessoal. Eu quero o queijo sozinho desse lado. Eu quero um queijo, uma fatia de queijo. Porque eu quero descobrir o valor da fatia de queijo. Esse 2 está me atrapalhando. Como que eu sumo com esse 2 daqui? Eu divido por ele, por 2. Se eu dividir aqui por 2, esse 2 não vai simplificar com esse? Então, lembra que isso é uma igualdade. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se eu quero dividir por 2 aqui, eu tenho que dividir por 2 aqui. Agora eu posso fazer isso. E agora o que vai acontecer? Esse 2 vai cancelar com esse 2. Tudo bem. Agora eu sei que a minha fatia de queijo vale 0,8 dividido por 2. E a gente fez as contas e descobriu que isso é 0,4. Isso é o valor de uma fatia de queijo. Descobrimos. Só que o que a questão pergunta? A questão pergunta quanto valem 4 fatias de queijo. A questão pergunta 4 fatias, porque o queijo inteiro tem 4 fatias, lembra? Ué, a gente já sabe quanto vale uma fatia de queijo, certo? Uma fatia vale 0,4. Eu quero 4 fatias, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 4. Vamos escrever aqui, ó, de novo. Uma fatia de queijo vale 0,4. Mas eu quero 4 fatias de queijo. Então eu tenho que multiplicar aqui por 4. Para eu multiplicar um lado da igualdade por 4, eu tenho que multiplicar o outro lado por 4 também. Então, agora eu tenho o valor de 4 fatias de queijo desse lado. 4 fatias de queijo são iguais ao quê? 0,4 vezes 4, a gente fez as contas e deu 1,6. Então, as 4 fatias são iguais a um queijão. Vou representar assim. Gente, muitos professores, muitos livros, ao invés de usar o queijo que eu usei aqui, eles são chatos. E eles vão colocar uma letra chata para representar o queijo. Eu vou trocar todos os queijos aqui pela letra Q de queijo, tá? E é isso que vocês vão encontrar por aí. Vocês vão encontrar X. As pessoas têm uma obsessão, elas adoram X. Tudo é X, né? Já ouviram falar do tal do X na matemática? Encontre o X. Agora pensa o seguinte. A letra Q está representando a nossa fatia de queijo. O nosso queijão vai ser um Q grande. Nosso queijão são 4 fatias de queijo. Entenderam? Então, a ideia, eu estou tentando fazer desse jeito para vocês não se assustarem com essa ideia, tá? Essa ideia ela serve para nos ajudar a entender como que funciona e ajudar a gente a fazer as contas que a gente precisa, tá? Basicamente, é assim que a gente constrói uma equação. A equação é uma igualdade com uma variável. A variável ela é um valor que a gente não conhece e que a gente quer saber. No caso, a gente não conhece a fatia do queijo, o peso da fatia do queijo, a gente quer descobrir. Ela é uma variável. E a igualdade é igual a uma balança, gente. Tá? Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro para manter o equilíbrio. E desde que você faça isso, se você fizer isso, fazendo isso, você vai garantir que vai dar tudo certo e que você vai chegar na resposta certa, tá? Essa é a ideia, tá? Então, vocês têm 2 maneiras de resolver esse exercício, assim. Uma é por lógica, e percebam que a lógica é o mesmo jeito de resolver usando o segundo método, que é a equação, tá?
Se vocês quiserem que eu faça mais conteúdo sobre números decimais, sobre trabalhar com fração, converter fração em número decimal, sobre equações, essa aí é uma equação do primeiro grau, depois eu explico por quê. Sobre balança, sobre como mexer com equação, sobre variáveis, sobre qualquer coisa aí desse exercício, comenta aí embaixo que eu faço conteúdo baseado nas necessidades de vocês. Se vocês acharem alguma coisa difícil da explicação, falem para mim também, porque isso me ajuda a melhorar minhas aulas, tá? Eu talvez nos próximos exercícios aqui dessa prova de nível 1 eu vou um pouco mais rápido, tá? Nas explicações, para eu poder fechar o gabarito. Mas sempre que vocês tiverem dúvida, falem comigo nos comentários, tá? Vamos para o próximo exercício.